Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe essa peça super fácil, prática de fazer. É uma saída de praia, mas também pode ser utilizado como um chalezinho. E esse modelo aqui também pode ser usado até para centro de mesa. Tudo depende da criatividade e versatilidade. Aqui eu vou usar como saída de praia. E esse trabalho é muito simples de fazer, consiste em apenas uma carreirinha de repetições e um novelo de linha. Se você gostou, deixa o seu like e continue assistindo, vem comigo. Para fazer esse trabalho eu vou utilizar um par de agulhas número 5 e um fio compatível. Aqui no caso eu vou trabalhar com este novelinho aqui. Esse novelo é o Camila Fashion, tem 500 metros e tem o Tex 300. Lembrando que este fio pode ser perfeitamente substituído pelo fio Anne da Círculo, porque tem a mesma metragem e tem o Tex bem aproximado. O Tex do fio Anne é 295, então perfeitamente possível trabalhar. Aqui nesse novelo, no rótulo, tem a sugestão de agulhas para trabalhar em crochê, que é 1,75, e em tricô a sugestão é número 3. Porém, eu vou trabalhar hoje com a agulha número 5, porque eu quero um pontinho mais vazado, mais rendado, e eu quero mais leveza e suavidade no meu trabalho. Lembrando que aqui é só uma sugestão e a sua adaptação é pessoal, né? Aqui eu vou utilizar também uma fita métrica para poder medir o meu trabalho. Então, eu vou começar aqui puxando a minha pontinha de dentro do novelo. Cadê você, pontinha? Tá aqui. Eu vou começar colocando 60 pontos na minha agulha. O jeito de se colocar os pontos na agulha com linha é exatamente igual com lã ou barbante. Eu já coloquei aqui os 60 pontos, lembrando que essa quantidade de pontos aqui é totalmente adaptável ao seu gosto. Pode trabalhar com mais ou menos pontos. E agora eu já posso dar início ao trabalho. Aqui eu vou dar um nozinho. Eu costumo fazer isso nos meus trabalhos, mas isso aqui não é regra. Antes de eu começar o meu trabalho, eu vou lembrar aqui que eu vou utilizar esses dois lacinhos como marcadores. Por quê? Eu vou trabalhar com alguns pontinhos de bordas aqui no início e alguns pontinhos aqui no final. Então, vai ser só para efeito aqui de separação do ponto da peça com os pontinhos de bordas. Você pode utilizar o tipo de marcador que você quiser, que você tiver. E aqui também eu vou passar a cor, para quem se interessar, esse fio, né, do Camila Fashion, a cor aqui é 01364. É um vermelho. E agora sim, já posso dar início aqui na minha sequência. Eu vou começar essa primeira carreira da seguinte forma. Esse meu primeiro pontinho aqui, eu vou só passar para a agulha sem trabalhar, com o fio na frente mesmo. Dessa forma aqui. Mas se você quiser fazer em tricô ou em meia, não tem problema. Eu vou seguir aqui dessa forma em todo início de carreira até o final do meu trabalho. O primeiro ponto eu vou só passar para a agulha. E agora eu vou fazer algumas carreiras em tricô. Dessa forma aqui, eu vou trabalhando em tricô até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira toda em tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou trabalhar em tricô. E eu vou repetir isso aqui até o final do meu trabalho. Se você quiser trabalhar em meia,
não tem problema. É só ficar atento para o que for feito nessa primeira carreira para ser repetido até o final do trabalho, para não dar diferença. Então, essa foi a primeira carreira, vou virar o trabalho e vou seguir com mais algumas carreiras com esse pontinho em tricô. Sempre lembrando aqui de manter o primeiro pontinho, só passando para a agulha sem trabalhar e seguindo com os demais pontos em tricô. Se você tiver mais facilidade de trabalhar com ponto meia, essas carreiras que eu estou fazendo em ponto tricô, elas podem ser feitas em ponto meia também, porque o resultado vai ficar bem parecido, vai ficar igualzinho na verdade, né? Então, pode-se trabalhar com ponto meia também, se preferir. Eu vou seguindo aqui com mais algumas carreirinhas em tricô e já retorno para mostrar o próximo passo. Eu fiz aqui 10 carreiras de tricô, 5 carreiras do lado direito e 5 carreiras do lado avesso do trabalho. Em centímetros, eu tenho aqui aproximadamente 3 centímetros. Tenho aqui 3 centímetros. Agora, eu já vou fazer aqui o uso dos marcadores. E eu vou utilizar da seguinte forma. Eu vou trabalhar 8 pontos em tricô aqui no início e vou colocar o marcador. E aqui no final, eu vou deixar 8 pontos e vou colocar o marcador aqui. Esse meu primeiro pontinho, eu vou só passar para a agulha sem trabalhar, mas ele já entra na contagem, é como se fosse um tricô. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 pontos. Vou colocar aqui um marcador. E agora, eu vou fazer a sequência do ponto. A receita do meu ponto vai ser entre os 2 marcadores. E esse pontinho consiste em apenas uma carreira de repetições, ou seja, ele vai ficar igual dos 2 lados. Então, eu vou trabalhar agora com 2 pontos em meia. 1, 2. Uma laçada, que é a voltinha com fio na agulha assim. E 2 pontos juntos em tricô. Assim. Se você quiser trabalhar aqui com 2 tricôs laçada, 2 tricôs juntos também, ok, vai mudar um pouquinho o efeito do ponto. É isso aqui que eu vou repetir. 1 meia, 2 meias, laçada e 2 pontos juntos em tricô. A laçada é para deixar o efeito do furinho e a laçada também significa um aumento. 2 pontos juntos em tricô significa uma diminuição para que eu possa manter a mesma quantidade de pontos na agulha. Então, eu vou repetindo isso aqui até o finalzinho, até os 8 últimos pontos, onde eu vou colocar o outro marcador. Sempre nessa sequência, 2 pontos em meia, uma laçada e 2 pontos em tricô juntos. Eu cheguei aqui no finalzinho da carreira, eu tenho aqui nessa agulha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente a mesma quantidade de pontos que eu deixei aqui no início. Então, eu vou colocar aqui o marcador para dividir essa minha borda. Eu finalizei aqui a sequência do ponto com laçada e 2 pontos juntos em tricô. Esse ponto fantasia pede uma quantidade que seja múltiplos de
4. Como eu tenho 60 pontos na agulha, eu consegui fazer a divisão dessa forma. 8 pontos em tricô aqui, mais 8 no final, 16. E o que me sobrou deu exatamente para fazer esse pontinho aqui. Então, eu vou finalizar a carreira com 8 pontos em tricô. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso aqui que eu vou repetir até o finalzinho do meu trabalho. É essa carreira aqui que eu vou repetir. Eu vou repetir até o tamanho desejado. Eu vou fazer esse novelo todo, lembrando que eu preciso deixar um pouquinho de linha para finalizar aqui com as minhas 10 carreirinhas em tricô, para ficar igual dos dois lados, aqui no início e lá no final do trabalho. Então, eu vou seguir repetindo essa carreira até um certo tamanho aqui. Sempre mantendo esse primeiro ponto, só passando para a agulha sem trabalhar e fazendo ponto tricô até chegar no marcador. Quando chegar aqui no marcador, eu vou só passar para a outra agulha assim, e agora eu vou seguir o ponto, que vai ser um ponto meia, 2 pontos em meia. Eu quero um ponto bem vazadinho, então eu vou pegar por essa alcinha da frente aqui, ó, põe o fio pra trás, faço outro ponto meia. Aqui. Uma laçada e 2 pontos juntos em tricô. Mais uma vez. Um meia, 2 meias, pegando por aqui. Se você quiser pegar por essa alcinha aqui de trás, não tem problema, o ponto vai ficar mais fechadinho. Eu vou seguir assim, fiz um ponto meia, 2 meias, laçada, 2 pontos juntos em tricô. Um meia, 2 meias, laçada, 2 pontos juntos em tricô. Então, eu vou seguindo assim até o finalzinho, até aqui no próximo marcador. Vou finalizar aqui com 8 pontos em tricô, vou virar o trabalho e vou repetir essa carreira até quando eu estiver terminando o novelo. Sempre dessa forma. Eu segui fazendo aqui o meu trabalho até chegar próximo do fim do novelo. Eu deixei esse tantinho aqui para que eu possa finalizar com a barrinha igual a que eu fiz aqui no início, olha, as 10 carreirinhas em ponto tricô, que é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou passar aqui a largura que ficou o trabalho. Eu fiquei com 30 centímetros aqui de largura, né? Eu fiquei com 30 centímetros. Comprimento eu vou passar já quando eu finalizar a peça. Então, agora, eu já vou fazer aqui, né, vou retirar aqui os 2 marcadores, porque eu não vou trabalhar mais com esse ponto fantasia. Eu vou fazer 10 carreiras em tricô, vai ficar assim, ó, como no início do trabalho. Essas carreirinhas aqui que eu vou fazer agora, com esse restinho do novelo. Então, eu vou manter aqui, eu vou manter aqui o primeiro pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. Vou seguir com ponto tricô até o marcador. Vou retirar, não vou mais trabalhar com ele, então vou guardar. Vou seguir agora com ponto tricô. A laçadinha eu vou pegar por aqui mesmo, por essa alcinha da frente, vou fazer o tricô. E vou seguindo assim, até o próximo marcador. Eu cheguei aqui no outro marcador,
vou retirar e guardar e seguir aqui com ponto tricô até o finalzinho da carreira. E esta, então, é a minha primeira carreira toda em tricô. O último pontinho aqui de borda eu também vou trabalhar em tricô. Então, essa é a minha primeira carreira. Vou virar o trabalho e vou seguir. Então, faltam mais 9. Eu vou fazer aqui e já eu retorno para poder arrematar e finalizar o trabalho. Eu terminei aqui de fazer as carreirinhas em tricô, as 10 carreirinhas. E agora eu vou arrematar e finalizar o trabalho. Para fazer o arremate, eu vou seguir da seguinte forma. Esse aqui é o pontinho de borda, onde eu só estava passando para a agulha assim, sem trabalhar. Aqui nessa carreira de arremate, eu vou trabalhar esse ponto em tricô. Eu faço aqui um tricô e faço mais um ponto em tricô, porque eu preciso de 2 pontos nessa agulha aqui, para poder passar assim, um pontinho por cima do outro. Dessa forma aqui. Eu fiquei com um pontinho, então eu preciso fazer mais um tricô. Sempre de 2 em 2, para poder passar um pontinho por cima do outro. Desta forma, eu vou retirando os pontinhos da agulha e finalizando o trabalho. Eu fiquei com um ponto aqui, vou fazer um tricô, fiquei com 2. E agora, assim, eu vou passar esse primeiro pontinho por cima do segundo. Assim. Faço mais um tricô e passo por cima. Eu vou seguindo dessa forma, sem puxar muito, para não ficar um trabalho repuxado aqui. Então, é com leveza. Eu vou seguindo dessa forma até retirar todos os pontos da agulha. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira do arremate. O último pontinho aqui eu vou trabalhar também em tricô. Dessa forma aqui. Agora, eu já posso cortar esse fio aqui. Eu fiz o novelo todo, me sobrou esse tantinho aqui. E eu não vou fazer costura, então, eu posso cortar um pedaço pequeno aqui. Então, eu corto aqui. E essa pontinha eu vou passar dentro dessa argolinha, para poder travar o trabalho e não permitir que ele desmanche. Então, ó, travei aqui. E agora, com a ajuda da agulha de tapeçaria, que é essa daqui, eu vou esconder a pontinha desse fio. Não tem regra, é só pegar aqui alguns pontinhos aleatórios. Olha, eu introduzo aqui. Aí, eu dou mais uma travadinha assim. E agora, eu vou passando aqui, ó, por dentro do ponto, até esconder totalmente o trabalho. A pontinha, né, do fio aqui. Depois de esconder as pontinhas dos fios, do início e final do trabalho, a peça está prontinha para ser usada. Então, com apenas um novelo, eu consegui as medidas assim. Eu tenho 30 centímetros aqui aproximadamente de largura, sem esticar, e eu tenho 1,60 de comprimento. Lembrando que largura e comprimento são totalmente adaptáveis. Eu ainda fiquei com um pouquinho aqui de novelo, então, se eu quiser fazer um pouquinho maior, é possível. Se eu quiser fazer algum detalhezinho, também. E é isso.
está aqui prontinho a minha saída de praia e ela também pode ser usada como um chalezinho. É de gosto pessoal. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e avaliar o que achou deste vídeo. Deixe o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.